Oi, meus queridos alunos do sexto ano, quanta saudade estou de vocês, tudo bem? Nós vamos fazer a correção da atividade 6, sobre a transformação de frações em números decimais. Um professor de matemática pediu a um aluno que escrevesse a representação decimal da fração 215 centésimos. Qual é o número decimal que esse aluno escreveu? Vamos fazer então, primeiramente, a divisão para a gente descobrir qual foi o número que ele escreveu. Então, eu vou dividir o número 215, que representa o numerador, por 100, que está no denominador. Então, na divisão de 215 por 100, nós vamos então ver quantas vezes que o 100 cabe aqui no 215. Duas vezes, né? 2 vezes 100, que é igual a 200. Diminuindo aqui, vão sobrar 15. Então, a partir desse resto aqui, nós vamos dar continuidade com a divisão decimal. Como eu não tenho algarismos aqui para descer, eu vou acrescentar um zero que não tinha e colocar uma vírgula aqui. Então, acrescentando esse zero, eu tenho agora 150. Quantas vezes que o 100 cabe no 150? Uma vez só, porque 1 vezes 100 é igual a 100. Diminuindo 150 menos 100, restam 50. Quando a gente coloca a vírgula, a gente pode acrescentar aqui quantos zeros a gente quiser. Então, sobrou 50, eu acrescento um zero que não existia. Então, eu tenho agora o número 500 dividido para 100, que é igual a 5. 5 vezes 100, 500, que é igual a 500 menos 500, que é igual a zero. Então, o meu número decimal aqui foi 2,15. Essa é uma das maneiras da gente encontrar a forma decimal. Mas eu também tenho uma regrinha que se torna mais fácil. Por exemplo, a regrinha diz que todo número dividido por 100, qualquer número que vocês pegarem e fizerem a divisão por 100, nem precisa ser feita essa conta. A gente sabe que eles vão ter sempre 2 algarismos após a vírgula. Olha aqui o meu numeral, ele tem 1, 2 números após a vírgula. Então, se não quisesse ter feito essa conta, poderia ir por essa regrinha. A alternativa correta aqui, então, vai ser a letra E, 2,15. Número 2. Qual é a alternativa que representa a fração 9 meios em números decimais? Então, nós vamos pegar o numerador da fração e dividir pelo denominador. 9 dividido para 2 cabe 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, diminuindo 9 menos 8, vai sobrar 1. Eu vou fazer a continuação, né, com a divisão decimal. Acrescento um zero que não tinha e uma vírgula aqui. Então, agora eu tenho 10. 5 vezes 2 é igual a 10. 10 menos 10, que é igual a zero. Então, a forma decimal dessa fração é o número 4,5, letra D. Questão 3. Qual é a alternativa que representa a fração 35 milésimos em números decimais? Nós podemos fazer a divisão, 35 dividido para 1000, a gente não tem, é menor, a gente vai aumentar um zero que não existia, 2 zeros na verdade. Quando eu acrescentar um zero, eu vou colocar 0, aqui. Ainda não vai dar, porque vai ficar só 350. Então, aumento outro zero e aumento outro zero no quociente. Agora eu vou ter 3.500 dividido para 1000. Cabem 3. 3 vezes 1000, 3.000. Diminuindo 3.500 de 3.000, vai sobrar 500. Então, eu posso ainda acrescentar mais zeros, quantos eu quiser na divisão. Então, aumenta esse zero aqui, ficou com 5.000. 5 vezes 1000, que é igual a 5.000. 5.000 menos 5.000, que é igual a nada. Mas eu também, da mesma forma que a gente falou na questão 1, eu posso usar a regrinha de todo número que é dividido por 1000, ele fica na forma decimal com 3 algarismos após a vírgula. Se eu quisesse escrever o número 35, contar as casas 1, 2, aí iria faltar. Eu preencho com zeros, coloco a vírgula e conto 1, 2, 3. Por que 3? Porque a divisão foi por 1000. Nem precisaria fazer essa divisão aqui. Alternativa certa, letra C.
Qual é a alternativa que representa o número 0,65 na forma de fração? Então, observe que o número 0,65 ele tem dois números após a vírgula. Nós vimos isso na primeira atividade. Então, se ele tem dois números após a vírgula, significa que ele veio de uma divisão por 100. Né? Então, a fração que é representada aí é essa daqui, porque todo número dividido por 100 fica na forma decimal com dois algarismos após a vírgula. Letra B. Observe as frações e suas respectivas representações decimais. Então, a primeira fração é a fração 3 sobre 1000, 3 milésimos. Usando as regrinhas que nós falamos agorinha, eu sei que todo número dividido por 1000, ele tem 3 algarismos após a vírgula. Então, eu vou escrever o número 3 e preencher com zeros. Então, está correta essa forma decimal. Aqui eu tenho o número 2367 dividido por 100, dois números após a vírgula, certo também. O número 129 dividido por 10.000. 10.000 vão ficar 4 algarismos após a vírgula, então eu tenho 1, 2, 3, 4, também está correto. E aqui eu tenho 267 dividido por 10. Então, na verdade, a minha vírgula deveria estar entre o 6 e o 7, porque a divisão por 10 fica somente com um algarismo após a vírgula. Então, essa está errada. Utilizando as igualdades acima, escolha a alternativa correta. Então, nós temos a primeira, a segunda e a terceira certa. Alternativa C. Complete os espaços de modo que as frações sejam equivalentes. Então, nós vamos resolver aqui do lado e vocês vão completar depois esse espacinho aqui. Olha, eu vou ter que descobrir para ser equivalente um número que eu possa dividir ou multiplicar pelo mesmo valor no numerador e denominador, que essas frações se tornarão equivalentes. Por exemplo, eu já tenho aqui 40 e 20. Qual foi o número que o 40 dividiu para dar esse resultado 20? Então, foi o número 2. Esse mesmo número que eu utilizar aqui embaixo, eu vou ter que utilizar aqui em cima no numerador. Então, dividindo 36 por 2 é igual a 18. É o valor que vocês vão preencher aqui no quadrinho. Essa fração é equivalente a essa aqui. Qual será o número que foi dividido pelo 20 que deu 4 como resultado? Foi o número 5. Então, vou usar o mesmo número 5 para dividir o 25. 25 dividido para 5, que é igual a 5. Vocês vão preencher esse quadrinho com o numeral 5. Então, aqui a gente pode fazer uma multiplicação ou uma divisão. Se eu quisesse pegar o 45 e dividir para descobrir qual foi o valor, poderia. Mas eu posso fazer também uma multiplicação. Por exemplo, 5 vezes quanto que dá 45? 5 vezes 9. Então, o mesmo 9 que eu utilizei aqui, eu vou utilizar na multiplicação lá. Então, significa, qual é o número que multiplica por 9 que dá 9? É o número 1. Então, eu vou colocar ele dentro do quadradinho. Letra D. Nós vamos usar a multiplicação. Poderia ser a divisão? Também, poderia. Começando daqui para lá. Então, qual é o número que multiplica o 3 que dá 75? É o número 25. E esse mesmo 25, eu vou descobrir qual é o número que eu multiplico que vai dar 100, que é o número 4. Aqui ficou azul em cima, mas na verdade é o número 4 que vocês vão preencher aqui no quadradinho. A letra E, nós vamos descobrir que 3 vezes 10 dá 30. Então, 2 vezes 10 vai ser igual a 20. Então, no quadradinho eu vou preencher com o número 20. 7. Resolva as operações. Eu tenho a soma de duas frações com denominadores diferentes. Nesse caso, eu primeiramente preciso calcular o MMC entre os denominadores 9 e 3. O cálculo do MMC será feito através da divisão, de fatores que dá para eu dividir aqui. Como eu não posso dividir o 9 e o 3 por 2, eu posso dividir por 3. Então, 9 dividido para 3, 3. 3 dividido para 3, 1. Ainda dá para dividir mais uma vez por 3. 3 dividido para 3, 1. Esse processo aqui é feito até chegar a 1.
Esses dois resultados aqui eu vou multiplicar e esse é o meu mínimo múltiplo comum. Eu vou colocar esse valor aqui do mínimo múltiplo comum para as duas frações. Então, nós temos aqui ó, o 9 e o 9 para as duas. Esse 9 ele vai dividir o número que está embaixo e o resultado vai multiplicar o de cima. Então, 9 dividido para 9 vai ser igual a 1. 1 vezes 6, 6. Do outro lado, da mesma forma, 9 dividido para 3 é igual a 3. 3 vezes 1 é igual a 3. Agora, eu vou conservar o 9 do denominador e vou somar os numeradores. 6 mais 3, que é igual a 9. Essa aqui é uma fração aparente, dá para eu dividir o numerador pelo denominador. Então, eu vou dividir 9 por 9, que é igual a 1. Então, nesse caso 5 e 6, vamos calcular o MMC. Conforme eu expliquei na atividade anterior, o meu MMC vai ser igual a 30. Então, nós vamos colocar aqui 30 dividido para 5, que é igual a 6. 6 vezes 2, que é igual a 12. 30 dividido para 6, que é igual a 5. 5 vezes 1, 5. 12 mais 5, 17. Conservo o denominador 30. Não dá para simplificar e nem dividir essa fração. O 6 e o 12. O MMC entre o 6 e o 12, usando o mesmo processo aqui da faturação, nós vamos ter como resultado o número 12. Então, o 12 vai ser denominador comum das duas frações. Então, eu vou dividir 12 menos 6, 12 dividido para 6, que é igual a 2. 2 vezes 5, 10. 12 dividido para 12, que é igual a 1. 1 vezes 10, 10. Eu vou conservar esse 12 e diminuir o numerador. 10 menos 10, 0. Então, se eu tenho nada para dividir para 12, vai ficar sendo nada. Resultado 0. Letra D. Nós temos três frações somando. Nós vamos calcular o MMC entre esses três valores. Do mesmo jeito, vamos dividir por 2, vai dividindo até a gente chegar ao número 1. Então, a multiplicação desses fatores aqui foi 12. Ou seja, o meu MMC vai ser 12. Eu vou utilizar 12 para todas as frações, para todos os denominadores. Aí eu vou dividir pelo número de baixo. 12 dividido para 2, 6. 6 vezes 1, 6, que é o número que está aqui. A segunda fração, 12 dividido para 3, que é igual a 4. 4 vezes 1, 4. 12 dividido para 4 é igual a 3. 3 vezes 1, 3. Então, nós temos que conservar o denominador e somar os numeradores. 6 mais 4, 10. 10 mais 3, 13, que é o meu resultado final. Então, a tia Leila está com saudade de vocês, né? Espero que tudo isso passe logo e que vocês vão corrigindo, vão fazendo perguntas pelo WhatsApp, vão olhando direitinho as atividades na plataforma, não fiquem sem estudar. Que vocês possam aproveitar bem esse momento junto com a mamãe, junto com a família, mas estudando bastante. Um beijo a todos vocês, que saudade!